Este é o terceiro vídeo da série Ação Implicativa Compreensiva e Gestaltificação, né? E este é o vídeo especificamente sobre compreensão, né? Então, nós dizíamos, não é, que implicação, compreensão, gestaltificação, não é, são dimensões do processo da ação, do processo da vivência de multiplicidade de possibilidades que se constitui como consciência pré-reflexiva e como ação, né? A compreensão é um importante aspecto desse processo, né? É importante entender que tanto implicação como compreensão como gestaltificação, na verdade, são dimensões da ação, do mesmo processo, né? O processo da vivência fenomenológica, né? Que é um processo ativo, que é um processo implicativo, que é um processo compreensivo, que é um processo gestaltificativo, né? A vivência fenomenológica do acontecer, do modo de sermos do acontecer, né? Então, a compreensão é uma das importantes dimensões desse processo gestaltificativo, implicativo da ação, né? Para nós pensarmos a compreensão, né, é interessante nós pensarmos na pré-compreensão, né? Porque anteriormente, previamente, né, à constituição da compreensão, né, nós intuitivamente, né, vivenciamos a ação de um modo pré-compreensivo, né? Isso quer dizer o quê? Né? Nós podemos partir da ideia de implicação, que nós falamos no vídeo anterior, né? A vivência fenomenológica é implicativa. Quer dizer, a vivência fenomenológica que se constitui gestaltificativamente, né? Que é desdobramento de possibilidades, que é a ação, né? Se constitui a partir de uma multiplicidade de forças, né? Quando nós vivenciamos o modo fenomenológico, nós vivenciamos uma multiplicidade infinita de forças, né? Infinitas, quer no sentido ascendente, quer no sentido descendente, né? Essas forças são o que nós entendemos como possibilidades. Na implicação, elas competem e argumentam entre si, né? E constituem dominâncias, né? E essas dominâncias figuram num processo de formação de figura e fundo. São as figuras do processo de formação de figura e fundo, né? Processo de formação de figura e fundo esse que é o correlato intrínseco, que é uma dimensão intrínseca do processo de desdobramento da ação, né? A ação que é importante que a gente sempre tenha em mente, né? A ação sempre é compreensiva, sempre é compreensão, né? Mas meramente compreensão, né? Existe a modalidade da ação meramente como compreensão e a modalidade da ação como compreensão e musculação, né? A modalidade da ação, que além de compreensão, envolve a muscularidade, a ação musculativa, né? Então, quando a gente pensa em ação, a ação sempre é compreensiva. E em sendo compreensiva, gestaltificativa, né? Mas a ação pode ser meramente compreensiva, quando não envolve de um modo significativo a muscularidade, e a ação pode ser também compreensiva e musculativa, quando ela envolve a musculação de um modo significativo. Na verdade, não são dois tipos de ação, né? Toda ação envolve, num determinado nível, compreensão e musculação, né? Mas ela pode tender mais para a compreensão, meramente, né? E ela pode tender mais
para o outro âmbito do espectro, que seria a compreensão e a musculação, a compreensão e a muscularidade. De tal forma que a ação como compreensão e musculação e a ação meramente como compreensão, compreensão e musculação na ação se retroalimentam, né? Mas a ação sempre é compreensiva, meramente compreensiva ou compreensiva e musculativa, compreensiva e muscular, né? E enquanto compreensão, é importante que nós pensemos a pré-compreensão, né? Porque na multiplicidade de forças, né, que nós vivenciamos quando nós estamos no modo fenomenológico existencial de sermos, né, a multiplicidade que é a implicação e que se organiza em plexos, em dominâncias e no processo de formação de figura e fundo, né, a multiplicidade do processo implicativo envolve níveis diversos de consciência enquanto desdobramento de possibilidades, enquanto desdobramento de ação. As possibilidades múltiplas, implicativas, né, são lógicas, né? Ou seja, elas se constituem como sentido, se constituem como consciência. Elas são forças e são lógicas, ontológicas, fenomenológicas, dialógicas, né? E é esse caráter lógico das possibilidades que significa o processo de sua constituição como sentido. Ao se desdobrarem, as possibilidades se constituem como sentido, né? E esse é o caráter lógico, ontológico, fenomenológico da ação do desdobramento de possibilidades, né? Então, essa multiplicidade, né, por ser uma multiplicidade muito grande, envolve um tempo de organização implicativa, né? Envolve um tempo até que ela se constitua como uma dominância que pode figurar como consciência pré-reflexiva, né? E até chegar a esse tempo em que a possibilidade, o conjunto de possibilidades se articula como dominância e que figura como consciência pré-reflexiva, a possibilidade, o desdobramento de possibilidades envolve toda uma dinâmica, não é, de competição e de argumentação que poderíamos dizer assim, é ainda em grande parte de seus níveis pré-compreensiva, né? Ainda que se dê, né, a consciência fenomenológica como intuição, né? Como intuição mais ou menos explícita, vamos dizer assim, né? Mas sempre intuitiva, né? Até que a intuição, né, envolve a apreensão de um conjunto de possibilidades, né, que em sua competição e argumentação constituiu dominâncias passíveis de serem apreendidas como consciência fenomenológica, como consciência pré-reflexiva, como consciência gestaltificativa, como gestaltificação, né? Quando o processo, né, de competições e argumentações, da multiplicidade de possibilidades, do plexo de possibilidades, né, se constitui como dominância, e essa dominância, enquanto gestalt de possibilidades, né, figura como consciência pré-reflexiva, né, aí nós podemos dizer que existe preensão do sentido, né, desse processo implicativo de argumentação e de competição entre as possibilidades, né? Quando se constitui a dominância, há uma preensão do sentido, né, desse processo de competição e argumentação entre as possibilidades, né? Uma preensão provisória, né, transitória, né, do sentido que se constitui a partir da interação entre as possibilidades, que é uma interação de competição e de argumentação, e que constitui dominâncias de sentido. Então, esse sentido é preendido, né? Ou seja, esse momento
da vivência fenomenológica é compreensão, né? Porque o processo de argumentação e de competição entre as possibilidades se explicita fenomenologicamente, né, como uma dominância que configura, né, como figuração de figura e fundo, né, que se configura como sentido, que figura no processo de formação de figura e fundo, transitoriamente, no fluxo do processo de formação de figura e fundo, como sentido, né? Então, antes nós temos toda uma vivência de uma multiplicidade de possibilidades que se intensificam progressivamente através do processo de competição e de argumentação entre elas, né, até se constituírem como dominâncias que figuram no processo de formação de figura em fundo, né? Nesse momento de constituição de dominâncias, há uma apreensão do sentido que é inerente ao desdobramento de possibilidades, o sentido que é inerente às possibilidades, né? E as possibilidades se constituem como sentido e há uma apreensão do sentido que esse processo de competição e de argumentação entre as possibilidades constitui, né? De um modo tal que a compreensão é a apreensão do sentido de um processo de competição e argumentação entre as possibilidades que se constitui como processo de formação de figura e fundo, como processo de gestaltificação, né? Então, a compreensão é, pois, a constituição do sentido que resulta da implicação, né? A compreensão se constitui no âmbito da vivência da implicação, né? Então, na implicação se constitui pela argumentação e competição entre as possibilidades que nós vivenciamos fenomenologicamente, né? Se constituem dominâncias de sentido, que são preendidas como gestaltificações, que são preendidas como sentido no processo de formação de figura e fundo, no processo de gestaltificação, né? Enquanto processo de compreensão. Quer dizer, saímos já da pré-compreensão e ao se constituírem, né, as gestaltificações, passamos ao processo de compreensão, né? Então, a compreensão é característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? É no modo fenomenológico existencial de nós sermos que a consciência se constitui como consciência compreensiva, no âmbito da implicação, né? Da vivência da implicação, né? No modo de sermos do acontecido, que é o modo de sermos da explicação, né? Não existe a vivência compreensiva, né? Uma coisa é explicação, outra coisa é compreensão. A compreensão é fenomenológica, gestaltificativa, é compreensiva, implicativa, dialógica, né? Fenomenológico-existencial e gestaltificativa. A explicação não é fenomenológica, né? A explicação não é implicativa. Explicação quer dizer fora da implicação. A implicação que permite a compreensão é característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? No modo de sermos da explicação, estamos fora da implicação, né? O Dilthey, né, o historiador alemão e filósofo alemão, né, percebeu muito cedo, né, a distinção entre explicação e compreensão. O Dilthey não falou em implicação, né, mas ele entendeu a dicotomia entre explicação e compreensão, né? E o Dilthey evolui, né, para mostrar como a compreensão é um tipo de interpretação que depois se constituirá, né, como interpretação compreensiva, né? E a explicação é outro tipo de interpretação,
a interpretação especificamente explicativa. Né? Ainda nos primórdios da fenomenologia, né, no âmbito da ciência, da filosofia da vida, né, o Dilthey vai perceber que as ciências de coisa, as ciências físicas e biológicas, são ciências que têm como epistemologia, que têm como metodologia a interpretação explicativa, né, na medida em que são ciências de coisa. Né? E as ciências humanas têm como metodologia, como epistemologia, como ontologia, diríamos, né? A compreensão, a interpretação compreensiva. Né? Porque, em específico, né, as ciências humanas carecem de ser ciências do acontecer. Então, elas exigem uma ontologia, uma epistemologia, uma metodologia compreensiva. Né? Enquanto que as ciências do acontecido, as ciências das coisas, né, têm uma metodologia especificamente na interpretação explicativa. Então, existe uma hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação. Né? Existe uma hermenêutica especificamente explicativa para as ciências do acontecido, né? E uma hermenêutica, uma arte da interpretação compreensiva para as ciências do acontecer, como são as ciências relativas aos seres humanos, à vivência dos seres humanos. Né? Então, explicação no modo acontecido de nós sermos e compreensão no modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, do acontecer. Né? A compreensão, não é, como constituída intrinsecamente na implicação, na vivência da multiplicidade de possibilidades que progressivamente se organizam até se constituírem como dominâncias que são preendidas, que são compreendidas, que são vividas como sentido gestaltificativo, no sentido fenomenológico existencial, né? É o meio fenomenológico, vivencial, próprio da gestaltificação. Né? Não existe gestaltificação na explicação. A gestaltificação é eminentemente compreensiva. Né? E é o processo implicativo de constituição da compreensão que se dá como gestaltificação, que se dá como processo de formação de figura e fundo, né? Que se dá especificamente como o processo formativo da consciência pré-reflexiva, que enquanto consciência pré-reflexiva é eminentemente compreensão, é eminentemente compreensão.